José Olímpio, você estava contando para a gente que caiu na calçada do TJ. O que essa experiência diz sobre a condição da pessoa com deficiência em Vitória? É a total discriminação da pessoa com deficiência, discriminação no sentido de segregação. E o que eu fico mais impressionado é que isso já é tipificado como crime. Crime e para os gestores improbidade administrativa. Quer dizer, a gente como pessoa com deficiência estava num órgão público, que é a Assembleia do Estado do Espírito Santo, que também não é acessível na forma determinada pela lei. E tentamos ir à corregedoria do TJ por um caminho melhor possível, mas infelizmente não existe caminhos nenhum possíveis para a pessoa com deficiência no município de Vitória. Agora, o mais incrível disso tudo é que, neste caso das calçadas, hoje em dia, a improbidade é do prefeito de Vitória, Luciano Rezende, tipificada pela Lei 13146 de 2015, e da senhora Lenise, a responsável, ou diria irresponsável, perante uma legislação que já deveria ter sido cumprida desde o ano de 2008. O que você foi fazer lá no TJ? A gente está numa luta muito complicada para a efetivação de não apenas direitos, mas efetivação da justiça em si, referente ao subsistema de transporte porta a porta do município de Vitória. Então, depois de um longo trabalho, a gente está com dificuldade do oficial de justiça, da justiça, voltar para os autos um mandado de segurança, aliás, um mandado de intimação feito já ao senhor prefeito Luciano Rezende, para que se cumpra uma sentença judicial transitada em julgado em 2011, através de uma sentença saneadora. Quer dizer, complicado isso, o juiz manda cumprir em 48 horas, no início de agosto, e até hoje esse mandado não subiu para o processo para que se pudesse dar efetividade ao cumprimento do ordenamento jurídico e do juiz. Neste caso especificamente, é um abuso de autoridade, um abuso de poder e um descaso do judiciário para com a pessoa com deficiência que, por força de lei, tem prioridade em tudo, em todos os aspectos de que corre na vida social. Antes de a gente tratar especificamente do porta a porta, vamos tratar de forma geral assim, da condição da pessoa com deficiência em Vitória. Você estava contando também que está pensando em fazer uma camisa, a cidade também é minha. Sabe? O que quer dizer essa camisa? Quer dizer que a cidade não é nossa. A pessoa com deficiência ainda continua segregada, excluída da sociedade e pior, com o amparo social e dos poderes públicos responsáveis em fazer cumprir a acessibilidade, em divulgar a lei da acessibilidade segundo o Tratado Internacional. Eu acho um absurdo o que acontece nesse estado. A gente procura o Ministério Público Estadual, que é omisso, estão prevaricando no cargo deles, porque eles têm a obrigação de força constitucional de se fazer cumprir a legislação. Você poderia dar exemplos assim, de quais pontos, quais partes da cidade a situação é mais delicada? Henrique, eu acho que em todos os pontos a situação da cidade é muito delicada. Aliás, eu só conheço um local ao qual se existe acessibilidade plena conforme determina a legislação, que é a Justiça Federal localizada na beira-mar de Vitória. O resto é tudo inacessível, quer dizer, a pessoa com deficiência não pode ir à Câmara Municipal de Vitória, a pessoa com deficiência não pode ir ao Tribunal de Justiça desse estado, a pessoa com deficiência não pode ir à prefeitura ao qual levei um tombo e um processo judicial está sendo aberto, a pessoa com deficiência não pode ir em nenhum órgão público deste estado para que se possa brigar e lutar pelo direito da efetivação desses direitos já tão consagrados e concebidos por nossa legislação. Agora fala do caso porta a porta, assim, é um caso que está na rua, é um caso que vira e mexe, a Câmara sempre que tem uma oportunidade, a Câmara sempre nas sessões ordinárias, sempre ela aborda a questão do porta a porta. Você é um dos principais responsáveis por colocar essa questão na rua, esse problema na rua. Desde quando você acompanha esse problema e como esse problema começou? Esse caso do porta a porta é um caso de se chorar. É uma coisa que nem o capeta eu acho que entende tanta maldade que tem no meio disso. Porque
o processo estava arquivado, um acórdão judicial transitado em julgado em 2011, ao qual os desembargadores deram 6 meses para se cumprir. O processo estava arquivado, esquecido ao léu e não foi cumprido. Enquanto isso, nós temos 340 pessoas, aliás, até muito mais que isso, presas em suas residências, presas, privadas no princípio fundamental de nossa Constituição, que é o direito de ir e vir. Não precisa nem de tratado internacional para isso, é o princípio constitucional básico de direito do cidadão. Então, isso é um absurdo. E mais, o pior absurdo disso tudo não é isso não. O pior disso tudo é a coadjuvação do Ministério Público sendo coadjuvante de um crime. Porque essa questão do porta a porta já foi conversada com a Procuradora-Geral do Estado, já foi conversada com o procurador responsável pela vara criminal do Estado e o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública foi informado. Aliás, eu quero parabenizar o Dr. Birajara, que ao tomar conhecimento de um documento que eu enviei por ofício, além de anexar o documento aos autos do processo, sendo eu não advogado, informou o Ministério Público, cumpriu com o zelo que a Justiça manda. O que acontece é que os trâmites da Justiça, fora o juiz, é bastante complicado. E tendo um Ministério Público contra nós, como é que é possível isso? A questão do... Não, pode. Eu queria complementar o seguinte, que com tudo isso, nós tomamos providências agora, na semana passada, e eu tenho certeza, e vou fazer ter essa certeza. Nós encaminhamos um documento ao Ministério Público Federal, porque isso é caso de tratado internacional, para que, informando ao Ministério Público Federal que a OAB do Estado foi informada, a Polícia Civil foi informada, a Câmara de Município de Vitória foi informada, o senhor prefeito foi informado e o Ministério Público informado. Não só uma, como várias vezes. Não só através de fala, mas através de documentos oficiais. Esclarece o que a sentença determina. A sentença do porta a porta, ela foi pronunciada, na verdade, hoje é uma sentença saneadora do acórdão transitado em julgado em 2011. Ela determina que o município aumentasse a frota em 2011 para mais no mínimo 8 carros. Então, se em 2011 nós tínhamos 10, nós devemos ter 18. Mantivesse o atendimento de 4 da manhã até as 24 horas, como por qualquer outra pessoa. E diminuísse o horário de marcação do porta a porta de 4 dias para 2 dias úteis. Tem outro ponto também que no processo de votação da autorização para a integração dos sistemas de transporte municipal e metropolitano, vocês protestaram, o grupo protestou contra, não propriamente o processo de integração, mas a favor da garantia da manutenção do porta a porta, que não está, querendo ou não está claro se o porta a porta vai sobreviver ou não à integração. A Câmara, os vereadores, a Câmara, uma parte da Câmara disse que, para vocês ficarem tranquilos, que os vereadores, a Câmara de uma forma geral, vai fiscalizar esse processo de integração para, no final, preservar o porta a porta. Isso alivia vocês? Como que vocês veem essa postura da Câmara? Olha, eu não estou nem um pouquinho preocupado com esses vereadores de Vitória, até porque eles são omissos, prevaricadores e coadjuvantes de crime, porque eles foram informados sobre o crime de improbidade que o prefeito está incorrendo contra a pessoa com deficiência e sobre os outros crimes que o prefeito incorre. Então eles estão levando essa situação no oba-oba. Quanto à integração do porta a porta com mão na roda, isso não vai acontecer. Isso é direito líquido e garantido. O que a gente fez foi uma manifestação contra a política do senhor Luciano Rezende, que está pensando que vai poder fazer isso. Ele não vai poder fazer. Agora, quanto à integração do sistema de transporte municipal com o transporte estadual, isso me preocupa bastante. E eu vou dizer por que agora. Porque a pessoa com deficiência que usa o transporte público, que consegue usar ainda o transporte público, ela vai ter uma dificuldade extrema dentro do município de Vitória. Porque você pega um cadeirante que mora em Tararé, por exemplo. Aí ele pega o ônibus que quer ir ao centro, ele vai ao centro. Agora, se unificar, o que vai acontecer? O cadeirante, em vez de pegar o ônibus de Itararé e ir para o centro, vai pegar Itararé, parar num lugar, descer, pegar outro ônibus, parar num lugar, sendo que os ônibus só tem uma vaga para pessoa com deficiência. Quando se tem a rampa acessível, se a plataforma funciona. Então, quer dizer, você vai aumentar o trajeto dessa pessoa com deficiência que só tem um local.
Muito difícil isso. Você acha que os representantes públicos não têm noção de acessibilidade? Isso fica claro, né? Não, noção nenhuma. Inclusive, eu quero alertar aos gestores públicos que desde 2 de janeiro agora, de 2016, agora não, estamos em 2017, já o tempo voa, né? Eles estão incorrendo em improbidade administrativa, tipificada pela Lei 13.146 de 2015. Essa legislação mexeu em vários aspectos de outras legislações. Mexeu no Código Civil, mexeu no Código Penal, mexeu no Código de Processo Civil, mexeu inclusive na Lei de Improbidade, dizendo que o gestor, quando não se cumpre solicitações a respeito de acessibilidade previstas em lei, está incorrendo em improbidade administrativa. Fala um pouco do MOVA para a gente também. O MOVA é um movimento que eu resolvi criar em 2015, estamos efetivando o término da criação do movimento de direito agora. Nós já estamos registrados em cartório, graças a Deus. Só está faltando alguns aspectos quanto ao CNPJ e alguns outros aspectos, mas o MOVA é um movimento criado para fazer valer a lei. A lei neste país tem que ser cumprida. Aliás, como diz a ministra Carmen Lúcia, uma entrevista que eu vi recentemente, presidente do STF, ela foi sapientíssima nessa fala dela. Nós somos os responsáveis em fazer valer a lei. Não é o judiciário, somos nós. O judiciário só toma atitude se nós reclamarmos. Mas estamos precisando contar com um judiciário que entenda o Decreto Federal 6949 e a 13146. Aí a coisa vai fluir. Gostaria de convocar as pessoas com deficiência a participar do MOVA. O MOVA é um movimento que está apenas, exclusivamente, fazendo valer os nossos direitos tipificados em lei. Então, vocês têm que ter a plena consciência que qualquer violação do direito da pessoa com deficiência é crime, tipificado em lei com reclusão. E a pessoa com deficiência não pode mais se omitir. Aliás, não só pode, como tem o dever e obrigação, segundo a própria legislação, de cobrar e de informar as autoridades competentes sobre qualquer violação. Então eu quero avisar o senhor gestor público e a sociedade de forma geral. Qualquer violação da pessoa com deficiência para a sociedade que cometa é crime. E é crime com reclusão, não é com detenção. Vai para o xilindró, para o hashtag. E quanto ao gestor público, além de ser crime com o xilindró, hashtag, tem o fato de improbidade administrativa. Eu creio que nenhum gestor público, principalmente político, exercitário de poder mandatário, vai querer ficar 8 anos sem ser inelegível.